Bom, agora eu vou trazer uma convidada muito especial para falar sobre a fisioterapia, que é uma aliada vital para os idosos. Não apenas na recuperação de funções perdidas, mas também na manutenção da saúde e prevenção de problemas futuros, viu? Garantindo uma vida mais ativa e independente, que é isso que a gente quer, né? E sobre esse assunto eu converso agora com a fisioterapeuta Natália Queiroz, minha linda! Seja bem-vinda aqui em casa! Boa tarde, Cleide. Tá boa? Prazer é todo meu estar aqui novamente Ai, com que vocês. bom! Menina, que coisa boa a gente falar sobre essa questão da fisioterapia e principalmente autonomia. Sem dúvida. Porque o que a gente vê de pessoas idosas que perdem a autonomia e caem numa depressão. Perfeito. E, na verdade, assim, Cleide, eu sempre chamo a atenção que a gente está falando de um processo de envelhecimento, né? A gente não envelhece de um dia para a noite. Não. Então, como que a gente vai cuidar desse processo é uma decisão que a gente pode tomar para a gente garantir que a gente realmente mantenha a funcionalidade, mantenha a independência e mantenha a autonomia. É porque, geralmente, quando a gente é jovem ou quando a gente está aí na correria até os 40 anos de idade, a gente pensa, nossa, mas para chegar aos 70 anos tá longe demais. Verdade. Mas é, ó, passa muito rapidamente e as decisões que nós tomamos ainda na juventude, né, vamos dizer assim, é o que a gente vai ter de benfeitoria ou alguma outra compensação, alguma outra patologia que pode surgir no envelhecimento. é como construir uma casa. Como construir uma casa, e aí eu sempre chamo a atenção o seguinte, Cleide, foi bom você usar essa analogia. A gente constrói a casa, a primeira coisa que você faz é um projeto. Então eu falo que o processo de envelhecimento é um projeto de vida. Então a gente precisa estruturar um planejamento e automaticamente ele precisa sair do papel, porque a gente precisa também executar, senão a gente não constrói uma casa. E a primeira coisa para a gente construir uma casa, ela começa da base. Então primeiro ela cresce para dentro, para depois ela crescer para fora. E até na sua abertura você comentou hoje dessas questões, que na verdade a saúde ela é integrativa, né? Sim. Todo o aspecto de saúde mental ele é importante, todo o Super. aspecto da alimentação é importante. Então tudo isso lá dentro precisa estar muito bem, que seja em qualquer faixa etária, para a gente conseguir manter-se bem para os outros, né? Para o externo, vamos dizer assim. É verdade. Tem outra coisa que as pessoas falam, eu não vou cuidar nada, eu sei lá se eu vou chegar lá nessa idade. E se chegar? Vai chegar capenga. E como vai chegar, né? E se chegar, como é que vai chegar? Como é que vai chegar? Então, qual que é o principal objetivo da fisioterapia para a saúde do idoso? Eu acho que o principal objetivo, Cleide, é isso que você trouxe pra gente nessa fase e nessa primeira fala. É a gente manter-se funcional, a gente manter-se independente. Eu perdi o ano passado a minha avó com 94 anos de idade, totalmente lúcida, ou seja, então com um cognitivo extremamente preservado, porque ela lia bastante, né? Ela cantava muito, já que a gente estava aqui com essa música maravilhosa com a Isabela. Então, tudo isso é um estímulo cognitivo. Ela sempre fez fisioterapia. Na verdade, ela fez fisioterapia nos últimos 15 anos da vida dela. E o que ela queria? Ela queria simplesmente não precisar de usar fralda, não precisar de ninguém para higienizá-la. Então, ela queria conseguir manter a sua independência, a sua funcionalidade. Ou seja, acho que o principal objetivo da fisioterapia é proporcionar que esse idoso tenha qualidade óssea, que esse idoso tenha qualidade muscular, que esse idoso tenha equilíbrio, ele tenha agilidade, ele tenha coordenação, para que ele consiga fazer as suas atividades da vida, que é tomar banho sozinho, que é se alimentar sozinho, que é se vestir sozinho. Parece que pra gente coisas muito fáceis, né? Mas às vezes a gente vai perdendo essa capacidade. E às vezes e quase sempre perde, né? Que a gente vê pessoas assim de até menos do que isso, 85 anos, já não tem essa facilidade para se vestir, quando vai se deitar cai da cama. E muitas pessoas que não têm essa preocupação óssea, que não cuida, às vezes quebra o osso e cai, a pessoa pensa que caiu e que quebrou o osso. É ao contrário, né? Isso. E isso é até uma coisa que a gente chama muita atenção, né? A questão da qualidade óssea, que tem tudo a ver com a gente pensar na expectativa também de vida. Porque, assim, é igual aquele famoso ditado. O idoso não pode gripar, né? O idoso tem que ter cuidado com cair, tem que ter cuidado com a diarreia, né? Porque a gente desidrata muito fácil e o idoso ainda numa velocidade muito maior. E realmente a queda no idoso, a incidência é muito alta. E o problema, por vezes, não é nem a queda em si, mas as complicações que a queda gera. É muita coisa, né? É muita complicação. Eu tô agora, Cleide, inclusive com uma paciente que ela tá na UTI, infelizmente, que ela teve uma fratura na cabeça do fêmur, que é uma das fraturas mais comuns. E aí entra até essa questão da ordem dos fatores que você comentou, porque na verdade ela tava lavando vasilha, e aí ela foi colocar a vasilha no escorredor, e aí ela
girou em cima da perna, ou seja, ela estava com uma osteoporose, provavelmente avançada já, e aí ela quebrou a perna. Então, assim, ela não teve nenhum trauma em si. Ela simplesmente virou. Ela simplesmente rodou em cima daquele membro que estava em apoio, aí teve essa fratura, teve que colocar a prótese, só que deu infecção. E aí, então, assim, hoje ela está com infecção generalizada e, infelizmente, a expectativa de vida não é legal. Mas, ou seja, peraí, então, esse osso já estava mais poroso, né? Ele já estava mais degenerado. A gente precisa pensar antes. Eu não preciso deixar chegar nesse ponto, né? Eu posso trabalhar toda uma saúde de forma ampla, inclusive com exercícios que a fisioterapia proporciona, para a gente poder ter uma qualidade óssea melhor, para a gente manter-se nessas atividades simples, que é lavar a vasilha, né? Eu consegui manter isso sem prejuízo e sem nenhum tipo de lesão mais grave. Quer dizer que para recuperação óssea, a fisioterapia, ela consegue sozinha ou tem que ter uma alimentação adequada? Não, a saúde é um todo, né, Cleide? Assim, a alimentação, a gente é o que a gente come, né? E, consequentemente, o que o nosso organismo está disponível para poder absorver. E aí eu chamo sempre a atenção muito para a saúde intestinal. Você sabe que eu falo bastante sobre isso. Como é que você fala que é o segundo coração? É o segundo cérebro. Cérebro, isso. Isso. E assim, gente, eu chamo a atenção de vocês. Não é à toa que o Papai do Céu fez 2 intestinos e os 2 juntos têm mais de 12 metros. Peraí, esse negócio deve ser bom para alguma coisa. Né? Com certeza. Ele deve ser importante para alguma coisa. E muita absorção dos nossos nutrientes, ela vem através do intestino. Então, às vezes eu tô comendo e você fala, mas eu não consigo ganhar músculo, mas eu não consigo ter um osso bom. Mas será que eu tô realmente conseguindo absorver o que eu preciso? Então, precisa investigar toda essa saúde por meio da alimentação, por meio da questão hormonal, por meio das vitaminas, tudo isso, pra gente poder, no exercício, plantar num terreno que tá fértil. E aí, o exercício conseguir em si melhorar essa deposição de cálcio no osso, melhorar o volume da musculatura, mas a funcionalidade desses músculos. Eu sempre cito aqui, tanto aqui quanto na rádio, né, na Rádio Difusora que você já participou, que nós temos uma psicóloga que ela é psicóloga de idoso e ela teve um paciente que chegou acima dos 90 anos para fazer uma consulta com ela e ela perguntou o que ele queria. Ele falou assim, eu quero me conhecer. Que joia! Então, assim, eu sempre falo isso porque a idade, ela só termina quando termina. Perfeito. A vida só termina quando termina. Sim. Então, você tem que sempre buscar saúde, conhecimento, porque isso faz a gente viver. Sem dúvida. E, Cleide, a expectativa de vida, gente, já é uma realidade, né? Ela está aumentando, né? E ela vai tender a aumentar mais. Porque hoje, lógico, os nossos hábitos, eles mudaram sobremaneira. Só que é uma decisão como que eu vou chegar lá, né? E esse processo de envelhecimento, como a gente falou, ele é diário. Então, todos os dias eu tô aqui plantando uma sementinha para eu poder colher um fruto bom lá na frente. Todo dia eu tô aqui plantando a sementinha, que envolve todos os aspectos, não só essa saúde física, como a gente já pontuou, que a gente vai realmente conseguir ter um envelhecimento com saúde, não com doença. Gente, olha, mais uma vez, é orar e vigiar. Sem dúvida. Porque aí você vigia a sua mente, vigia o seu corpo, vigia o seu coração, mente, espírito, né? Tudo combinando. Tudo em harmonia, tudo em harmonia. Mente, corpo e espírito. Agora, quais são algumas das condições crônicas comuns que a fisioterapia pode tratar em um idoso? Bom, esse é um ponto, Cleide, muito importante, que é a famosa artrose, né? Que é o processo de desgaste. Então, assim, toda vez que a gente escutar, gente, a palavra que termina com ose, a gente está falando de um processo degenerativo. Então, se eu estou falando de uma artrite que termina com ite, eu estou falando de uma inflamação. Quando eu envolvi já artrose, eu estou falando de um processo de desgaste. Que, como eu disse, a gente está envelhecendo, a gente está ficando cada vez mais velhinho mesmo. Então, é natural que a gente vai desgastar as nossas estruturas. Só que eu não tenho que ter limitação por conta disso, eu tenho que ter um controle. Outra patologia que é muito comum, Cleide, como a gente falou, é a própria osteoporose. Que ela não começa com processo de desgaste, ela começa com uma osteopenia, ou seja, uma diminuição da deposição de cálcio no osso. E aí, se a gente não cuidar, se a gente não entender o que está acontecendo ali naquele contexto, que tem até fatores genéticos, inclusive, a gente pode realmente evoluir com o processo degenerativo. Então, a fisioterapia, ela vai auxiliar, primeiro, que na velocidade desse processo de degeneração, que ele não precisa acontecer numa velocidade tão avançada e tão abrupta. Segunda coisa, ele vai manter-se
funcionalidade através de musculatura, mas também da qualidade das articulações e dos ossos. Porque os exercícios com estímulos mecânicos auxiliam. No osso absorvendo mais nutriente, no músculo tendo mais resposta de força, de resistência muscular, de flexibilidade. A gente, olha, tudo isso é muito importante. Mais uma vez, orar e vigiar. Sem dúvida. Vigie tudo, até o que você põe na boca. Sim. Se você sabe que aquilo ali não é legal, que aquilo ali não vai te nutrir, ou seja, vai te engordar, vai engrossar seu sangue, porque o médico já falou isso pra você, Isso. vai lá e cospe. Isso Vigia! Cleide, você falar a questão de engrossar sangue, gente, parece assim, uma fala assim, às vezes, não, isso não acontece. O idoso, uma das coisas que muito influencia é o tal da desidratação. E aí, assim, o idoso, às vezes, ele não sente tanta sede, né? Que isso é normal, até por questões ali de adaptações. Gente, beber água. Beber água parece uma coisa tão simples, mas é remédio. Eu falo isso pro idoso. É remédio. Porque o sangue é vida. Então, eu preciso ter um sangue líquido para ele poder percorrer tudo com muita facilidade. Porque as veinhas, as artérias já vai estar tudo cheio ali, né? De ondulação, já vai estar tudo com aquele processo de adaptação, de desgaste e tudo mais. E aí, esse sangue, ele não pode ser grosso. Porque um sangue grosso não vai chegar onde precisa com eficiência. Então, assim, água por si só realmente deixa o sangue mais líquido, mas isso favorece, sem dúvida, esse indivíduo a ter mais saúde. Agora, eu vou dar uma dica aqui pra você que cuida aí do seu avô, da sua avó, ou você mesmo, vovô, vovó que tá nos ouvindo. Tem dificuldade de tomar água? Come rapadura. Perfeito. Você vai ver que beleza que é. A rapadura dá uma sede, que toda hora você tá tomando água. E pra gente que fala, né? Pra gente que é locutor e tudo mais, pra você também que é palestrante, professora, come rapadura que toda hora você toma água. E a garrafinha de água, ó, viu, cantora? Agora, por que a abordagem da fisioterapia é sempre tão difícil entrar na cabeça do idoso? Eu acho, Cleide, porque assim, não é muito habitual a gente falar de exercício, ainda mais na terceira idade. Porque para eles, o exercício é cuidar da casa, é limpar a casa, é cuidar de menina, é fazer comida. Mas isso são atividades que exigem da gente toda uma capacidade do corpo como um todo. Só que eu preciso estar preparado para também fazer isso. Porque não adianta só eu fazer, eu vou desgastando, eu vou desgastando, eu vou desgastando. Então, a fisioterapia, ela vai preparar a gente para as nossas atividades do dia a dia. E aí eu chamo até atenção para os profissionais que também nos acompanham aqui, que acompanham esses idosos. Gente, a gente quer dinamismo, a gente não quer reprodução de exercício, a gente não quer uma coisa chata, porque acaba que se todo dia você faz a mesma coisa, Cleide, chega um ponto que primeiro que você não ganha, chega um ponto que você estagna. É a mesma coisa você fazer exercício na academia. Você tá fazendo exercício, se você fizer 20 anos o mesmo exercício, você vai chegar a um ponto que você não vai evoluir mais. Isso é natural, né? Então, a gente precisa de uma diversidade de estímulo. A gente chama isso de variabilidade biológica e variabilidade funcional. Então, essa diversidade de estímulos prepara esse idoso para essa diversidade de necessidades do dia a dia. Como a gente falou, ele tem que ter cuidado para ele não cair. Ele tem que ter cuidado para ele poder andar rápido. Porque, às vezes, ele tá com vontade de ir no banheiro, mas ele tá quase perdendo xixi, ele precisa chegar para não perder xixi no meio da sala. Né? Então, assim, todas essas capacidades físicas, elas podem ser treinadas por nós, profissionais da saúde, como profissionais do movimento, que são fisioterapeutas e profissionais de educação física também, e a gente vai pontuar essas características e trazendo diversidade, trazendo diversão, não é para ser algo chato. Você está falando aí, eu estou pensando que há pouco tempo atrás, há uns 10, 15 anos atrás, a fisioterapia estava intimamente ligada à recuperação de qualquer patologia. Fez uma cirurgia, faz fisioterapia. Machucou, faz fisioterapia. Agora, fisioterapia para viver melhor é novidade. Sem dúvida, Cleide. E eu sou uma defensora, assim, nesse sentido, porque eu falo assim, às vezes na nossa própria formação, nós somos ensinados a sermos tratadores de doença. Inclusive, não só a fisioterapia, mas a própria medicina. Né? O médico, ele é acostumado a falar o quê? Não, você tem um diagnóstico clínico. Mas peraí, se eu não tiver nada, eu não vou consultar com o médico? Eu não vou acompanhar a minha saúde, né? Então, eu tenho que ter um médico clínico, do mesmo jeito que eu tenho que ter um fisioterapeuta clínico. Eu tenho que ter alguém para acompanhar o seu processo de saúde, para não deixar você adoecer, ou caso você adoeça, a gente não tem uma manifestação tão limitante, a gente não tem uma lesão tão grave que precisa evoluir para uma cirurgia. Então, cada vez mais a gente fala de um processo de prevenção.
Cleide, que eu acho que é muito mais barato do que a gente Com pensar certeza. e esperar o problema acontecer para ter que sair correndo para poder acudir, né? Então a gente está falando de um processo de cuidado com saúde e não de tratamento de doença. Por falar em cuidado, gente, agora há pouco eu disse para quem quiser tomar água, comer rapadura. Só que eu não posso ser irresponsável para dizer que qualquer um pode comer. Quem é diabético não pode. Por favor, você que é diabético, não coma rapadura, beba água. Tem que achar uma estratégia diferente. Tem que né, achar diferente para poder tomar água. O negócio é tomar água, toma mesmo sem quiser, tem que tomar. Pensa sem que querer, é remédio, né? pensa que é remédio. Mas é, né? Não tem jeito. Agora, com relação à fisioterapia, para quem, por exemplo, para profissões específicas. Geralmente, as costureiras, alô, Joana, fica meio corcundinha assim, né? Aí daqui a pouco elas estão andando assim, ó, igual o Frei Damião. Isso. Tem que fazer fisioterapia. Tem que fazer fisioterapia e assim, a gente, Cleide, lida com o peso, que é o peso da gravidade. Todos nós lidamos com isso. Então é natural. Deixa eu me concentrar aqui. É natural que a gente vai cansando, porque a musculatura vai fadigando, né? A palavra realmente é essa, ela vai ficando cansada. Então eu preciso fazer exercícios específicos para deixar essa musculatura com mais resistência. Então, para ela conseguir manter a minha postura durante mais tempo de forma equilibrada, de forma eficiente. Então, existem estratégias muito individualizadas, porque a gente vai de acordo com a necessidade e as características da pessoa, do idoso, né, do jovem idoso, até do adulto jovem, para a gente poder conseguir ter um resultado sustentável. Mas a gente consegue fazer isso. Eu falo o seguinte, Cleide, quem me escuta falando assim em aula, né, palestra, essas coisas, o nosso corpo, ele é feito para dar certo. Se ele tá dando errado, eu preciso descobrir por quê. Ele responde a estímulo. Ou seja, se ele for bem estimulado, ele vai responder. É aquele famoso ditado, se você quebrou um braço, Cleide, você vai ficar 6 meses com esse braço aqui com, sei lá, imobilizador. Você vai aprender a escrever com o esquerdo. Aprende. A necessidade faz o freguês, não tem jeito. Então, o nosso corpo, ele é passivo de adaptação em relação a tudo na vida. Só depende de estímulo. E a gente ter a capacidade de ter essa resposta e de manifestar essa resposta de forma mais constante. Você está falando aí, eu estou pensando aqui nos idosos que estão aqui com 65, perto dos 70 e falando, não, agora 70 acabou. Aí não agora tem é mais ladeira nada. abaixo. Agora é ladeira abaixo, agora é só ficar assistindo série. Perfeito. Vai assistir série, vai piorar, né? Porque vai ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, vai piorar. E essa costureira, que ela ama o trabalho dela, porque ela é muito criativa, ela faz coisas lindas, ela está com quase 70 anos, ela inventa coisas, estou falando da Joana, ela inventa coisas, ela cria coisas, mas ela dá uma tristeza nela que ela está vendo que está com a coluna ruim, que ela não está mais conseguindo. Ela tem condição de costurar até os 80? Nossa, com certeza, Cleide. Assim, eu tenho um paciente, Cleide, ele tem 103 anos, fez ontem. Ele tem 103 anos e ele monta cama de madeira. Meu Deus! E assim, você olha no quintal dele, é muito bacana, sabe? E assim, e por que ele consegue manter-se com 103 anos, feitos ontem, mantendo-se funcionalmente? Só pode ser o Pai Eterno e você. Porque a gente treina, né? Então, assim, tá. eu vou treinar aquele corpo para manutenção daquela capacidade. É lógico que a gente vai perder um pouco de agilidade, isso é natural, porque tudo envelhece, né? Inclusive o nosso corpo, não tem jeito. Só que a gente não precisa perder função, a gente não precisa perder autonomia. Esse é o grande ajuste, Cleide, a gente, assim, ter um controle até das perdas. Eu sei que eu vou perder, mas eu preciso perder numa velocidade tão rápida? Não, eu posso perder de forma mais lenta e de forma mais controlada. Então, o papel do fisioterapeuta hoje, ele é crucial nesse processo. E assim, e aí você chamou a atenção da costureira, e aí eu dou uma dica para a Joana. Mude de posição com mais frequência. Eu tô fazendo uma costura sentado, fica um pouco em pé. Muda a cadeira, né? Às vezes a gente, assim, tá num ambiente, a gente assim, senta naquela máquina e aí eu fico só com aquela cadeira. Muda a cadeira, muda a altura da cadeira, eu mudo tudo. Porque eu mudei o ambiente, eu mudei toda a adaptação que o meu corpo tem que fazer em relação àquilo. Olha só. Parece coisa simples, Cleide, mas não é. Outro exemplo, a pessoa que fica lá no Netflix, né? Sentada na poltrona. Muda a poltrona. Ou muda a poltrona de lugar, porque aquilo por si só, eu vou cruzar uma perna diferente se eu tô do lado de cá, se eu tô do lado de lá. Nossa, eu vou olhar pra televisão diferente se eu tô do lado de cá, se eu tô do lado de lá. Então isso tudo, vai forçando a minha postura de forma diferente. Ou seja, eu vou trabalhando o meu corpo com mais equilíbrio. Eu vou trabalhando o corpo como um todo, porque aí sim a gente mantém funcionalidade. E você falou numa coisa assim, muito importante para o idoso, o equilíbrio.
Muito, Cleide, muito. E hoje, assim, como a gente falou, o risco de quedas, ele é real, né? E assim, inclusive, gente, eu chamo até atenção para a questão das doenças neurodegenerativas, né? A gente tem hoje um avanço muito grande do Parkinson, do próprio Alzheimer. O cérebro, Cleide, ele é um músculo igual ao resto do corpo. Pensa desse jeito. Porque, ou seja, se o cérebro ele é treinado, ele vai adaptar e vai ter uma readaptação constante. Então, faça coisas novas. A tal da palavra cruzada não é à toa, né? Que as pessoas falam isso tanto como exercício de cabeça. Isso é real, porque o nosso cérebro, ele vai também desgastar, ele vai degenerar. Só que a velocidade que ele vai fazer isso, ela pode ser mais lenta, ela pode ser mais controlada. Viu? Então, tome tenência e vamos cuidar. Muito obrigada, meu bem. Obrigada a você, Cleide. Deus te abençoe. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. É sempre um prazer estar aqui. Um beijo. Minha linda.